Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Para quem está chegando aqui agora, essa aqui é uma disciplina do curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal do Piauí, do Centro de Educação Aberta à Distância, e essa é a disciplina de Sistemas de Apoio à Decisão, e eu sou o professor Marcos, ok? Bom, essa aqui é a nossa segunda parte da aula 2, bem? E o nosso tema de hoje, como vocês já estão vendo aqui no slide, né, é a evolução da teoria da administração e o gerenciamento das organizações, certo? Eu espero que todo mundo já tenha assistido a primeira parte, já estava disponível, e nós vamos agora continuar. Agora, só é importante fazer uma coisa, vamos relembrar um pouco, né, o que foi que nós vimos na primeira parte, tá bom? Então, eu vou fazer aqui algumas perguntas e eu quero que vocês dêem uma pausa e tentem responder, ou pelo menos falar um pouco para vocês mesmos aquilo que vocês lembram da nossa primeira parte da aula. O que é que vocês lembram? Dê uma pausa aí agora, tá bom? E volta já já. Enquanto isso, né, eu vou continuar, mas dê a pausa e faça esse exercício, tá bom? Bom, vamos lá. A primeira coisa que nós falamos foi sobre o conceito de organização, né? E esse conceito de organização, como nós já vimos, né, significa que é um grupo de pessoas estruturado que se juntam para alcançar um objetivo comum, ou alguns objetivos comuns. Nós tocamos no assunto e falamos que existem grupos formais, né, que é no caso de organizações, empresas, umas ONG, um órgão público, né, que são formais, porque existe uma estrutura organizacional. Lembravam desse conceito? Né? Se não lembrou, é bom você voltar lá e reassistir a aula, tá? Bom, um outro conceito foi sobre o conceito de administração. Vocês conseguem lembrar que conceito de administração era esse? Façam um esforço, tá? Mas vamos lá, nós falamos que o administração, né, é um processo, né, e nós falamos que ele é um processo sistemático de você identificar locais, né, para alocar recursos, ou meios de alocar recursos, né, que isso impacta diretamente na tomada né, ou seja, é uma tomada de decisão de alocar recursos para atingir resultados de forma eficaz e eficiente, né, ou seja, reduzindo um esforço e, ao mesmo tempo, aumentando os resultados. Né? Essa é a nossa ideia de administração. Tá? Um outro conceito que nós falamos foi sobre níveis hierárquicos. O que é que vocês lembram de níveis hierárquicos? Vocês lembram, acho que todo mundo consegue lembrar daquela pirâmide lá, não é? Pois bem, era exatamente isso, né? A pirâmide, né, e nós falamos sobre os níveis hierárquicos, isso aqui é um modo tradicional de falar de organização, né, onde existe um topo, né, e nesse topo nós encontramos ali administradores, né, do topo, que é uma pequena cúpula, onde se pensa de forma estratégica, inclusive o próprio nível, o nome dele é nível estratégico, né? Logo abaixo do nível estratégico, nós temos ali o nível tático, onde você vai encontrar diretores, né, por exemplo, e abaixo do nível tático nós temos o nível operacional, né, de gestão, certo? Ou seja, esses três níveis que eu falei, eles são níveis de gestão, são administradores, são pessoas que pensam e que executam atividades da administração. Né? E eu coloquei aqui esse último nível ainda, porque é o nível, ele não é dentro da hierarquia, como nós estamos falando, mas ele existe porque ele é o nível de execução. Ou seja, até deu o exemplo do professor. Né? O professor é um nível de execução, porque ele não gerencia nem ninguém, ele é o que executa, ele é que faz a atividade propriamente dita, ou seja, é ele que dá a aula, é ele que ministra a aula, é ele que repassa o conteúdo. Né? Então, ele é a execução. Tá? Bom, e nós falamos da função da administração. Lembram quais são elas? Lembram quantas são? Né? São 4, né? Que era planejar, organizar, dirigir e controlar. Nós falamos que cada um desses níveis que existe de hierarquia, né, estratégico, tático, operacional, nesses 3 níveis, existe sempre a realização dessas 4 funções. E elas variam, né, de acordo com o nível, em uma parte ela tem uma maior significância, outro tem menos, mas
Em todos eles existem essas quatro funções ocorrendo simultaneamente. Tá? Bom, então essa foi a nossa aula, eu espero que vocês tenham relembrado. Quem não conseguia lembrar, quem teve muita dificuldade de lembrar, eu sugiro que reassista a aula que foi disponibilizada na primeira parte dessa segunda aula, tá bom? Porque é importante, porque nós vamos precisar desses conceitos aí para entender, por exemplo, a nossa aula 3, que vai falar sobre tomada de decisão, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham essa atitude para fixar esse conteúdo. Vamos começar agora a aula propriamente dita da nossa unidade, né, que é sobre a questão da teoria das organizações, da evolução e do gerenciamento. Tá? Bom, a minha intenção aqui não é de forma alguma ser exaustivo quanto essa evolução. Tá bom, pessoal? Eu já adianto isso para vocês. Então, assim, o que nós vamos ver aqui é uma compreensão geral dessas teorias. Tá bom? Ou, na verdade, melhor dizendo, assim, qual o foco principal dessa teoria e como é que isso pode afetar algo que nos interessa, que é a tomada de decisão e, principalmente aqui, a questão do gerenciamento. Tá bom? Então, vamos saber aqui quais são as teorias, né? Bom, as teorias da administração, elas são divididas nessas 5 escolas, né? Então, nós temos aqui a escola mais recente, que são essas tendências contemporâneas, né? E a nossa escola mais antiga, que é a escola clássica da administração, né? Nesse meio dela existem algumas outras, né? Como a comportamental, quantitativa e contingencial. Dentro dessas escolas, né? Elas agrupam as teorias, tá bom? E essas teorias seriam essas que eu estou mostrando para vocês agora, tá bom? Não são apenas essas, existem outras. Inclusive, nós vamos ver aqui algumas que não estão totalmente relacionadas aqui, mas existem outras, tá bom? Olha só, elas conseguem se dividir dessa seguinte forma. Escola clássica da administração, nós temos ali a escola da administração científica, que é a nossa teoria mais antiga que nós temos, né? E na tendência contemporânea, nós temos a escola mais nova, até as teorias mais novas, que são estudos críticos dentro das organizações, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse gráfico, né, nessa imagem aqui, que você a partir dos anos 1900, né, ou seja, início do século passado, que essas teorias começaram a surgir. Ou seja, a ciência da administração, ela tem uma idade ainda muito nova, né, em comparação com outras ciências que já são seculares, né, mas nós temos isso. Claro, por quê? Porque as organizações, do modo que elas são vistas hoje, o próprio entendimento da organização, ela é também relativamente recente, né? Essas teorias, elas tiveram, as organizações, na verdade, elas tiveram, assim, a sua constituição, né? E tomou-se uma preocupação maior com elas a partir da Revolução Industrial, né? Então, um marcador, né, de quando as organizações começaram a se ter uma preocupação maior com as organizações, que é a partir da Revolução Industrial, né? E as teorias relacionadas às organizações e as teorias relacionadas às organizações, elas são recentes, ou seja, do início do século passado, como vocês estão vendo aqui, tá bom? Então, nós temos aqui na escola clássica, né, essas 3 teorias, né? Nós temos a escola comportamental, a escola contingencial, com suas características também, e você tem um gráfico de evolução, né? Essas tendências contemporâneas, por exemplo, elas começaram ali a partir do final do século passado, né? Dos anos 90, ok? E elas estão seguindo até hoje. Então, vamos dar uma olhadinha geral quanto a essas escolas, ou seja, qual é a ideia principal dessas escolas e, de fato, o que é que nós precisamos saber delas, tá? Vamos lá. A primeira delas, que é a escola clássica, né? Nessa escola clássica da administração, o que é que se entende da escola clássica? É importante eu falar uma coisa, o seguinte. O que é que se entende da escola clássica? É importante, pessoal, eu fazer aqui algumas marcações, porque dentro da administração, a gente costuma criar essas marcações
para o entendimento. Então, por exemplo, dentro da escola clássica, você pode colocar a escola clássica da administração, existe um homem relacionado a ela, ou seja, existe uma figura, existe um modelo de trabalhador para essa escola, né? E ele é conhecido como Homo economicus, né? Nós vamos já entender por que ele é chamado de Homo economicus, né? O conceito dessa escola, né? Ou seja, o conceito que agrupa as demais teorias é o seguinte, que a escola clássica da administração, ela é um conjunto de contribuições teóricas que buscam identificar princípios racionais e universais de gestão, que tornariam a organização mais eficiente, né? Então, vejam só, dentro das teorias que compõem essa escola, né, nós temos, por exemplo, ali, o movimento de administração científica, né? Então, quando você vê ali princípios racionais universais, e depois você liga a primeira teoria, a primeira ideia de administração científica, você percebe que existe uma tentativa aí de criar e de igualar a ciência da administração às demais ciências, que sempre buscam princípios racionais e universais para justificar as ações dos objetos de estudos, né? E, no caso, a administração tem como objeto de estudo a organização, né? Então, a organização é o objeto de estudo da administração. Então, nós queremos fazer o que com isso? Criar esses princípios racionais, ou seja, nos reafirmar como ciência, né? Então, houve essa tentativa de criar, né, esses princípios, né? E, com base nisso, né, e tem que lembrar que são princípios para uma gestão mais eficiente, tá bom? Então, todas as teorias constituídas dentro dessa escola, elas têm esse foco, elas têm, vamos dizer assim, elas têm essa pegada, né? É dar para o gestor ou fornecer isso para aquele grupo, aquela organização, ou para o pesquisador, se for o caso, um conjunto de análise, né, um conjunto analítico, que mostre como ela pode ser mais eficiente, né? Dessas três teorias aqui, possivelmente, né, como existe uma diferença da burocracia, mas você sabe que existe uma burocracia, e esse nome de burocracia está muito ligado àquele excesso de passo a passo, ou então uma sequência de documentos que você precisa pegar, reunir para conseguir alguma coisa, né? Então, e isso também está muito ligado, né, à ideia de órgãos públicos, né? Tem muita essa ligação, né? Claro que não é só em órgãos públicos que isso é colocado, tá bom? Mas vamos ver aqui o que é que tem essa de ideia geral quanto à escola clássica, né? Bom, o estudo de administração científica. O que é que nós podemos ver aqui? O que é um foco importante dela? Estudo de tempos e movimentos, por exemplo. Estudo de tempos e movimentos era um modo que, isso aqui é apenas um deles, tá? Uma das ideias e um dos estudos realizados dentro da administração científica para poder respaldar essa escola. Bom, a gente fazer estudo de tempos e movimentos, né? É importante lembrar que nós estamos falando de uma teoria criada no início do século passado, tá bom? Ou seja, em 1900, tá bom? Então, existe um contexto, e todo o contexto, existe toda uma ideia relacionada à ideia de estudar o tempo e o movimento de como as tarefas, de como o trabalho é executado, né? Lembra que tem aqui a ideia de buscar um princípio racional? Pois bem, um princípio racional, ou de uma ideia de sistematização, uma ideia de organização, de melhor maneira de executar um trabalho, né? Então, você estuda os movimentos da pessoa e identifica nesse estudo aquele comprovadamente, cientificamente falando, aquele que é mais adequado para ser executado, né? Então, nessa época, a organização se preocupa, inclusive, na verdade, toda essa escola se preocupa bastante com a eficiência do trabalho, né? Então, melhorar, ou melhor dizendo, reduzir a quantidade de passos que são executadas, reduzir a quantidade de tempo que uma pessoa executa fazendo um trabalho, significa ter mais eficiência.
Bom, a gestão administrativa, nós temos uma outra escola, já falando dela também, né, que são escolas com pensamentos, por vezes, um pouco diferentes, mas com a mesma intenção, de melhorar, por exemplo, a eficiência, certo, pessoal? Vamos lá. Nessa tentativa de melhorar a eficiência, quando relacionada à gestão administrativa, nós temos aí um foco, não no movimento, não no trabalhador, mas nós temos um foco mas nas funções. Então, você vê que durante essa escola surge aí o que a gente entende hoje, né, e o que é desenvolvido como funções da administração, né? São colocadas como 5. Nós já vimos na aula passada, né, que 4 funções, tá? Mas nessa escola administrativa, gestão administrativa, eles trazem 5 funções. Prever, que é o nosso mesmo planejar que nós vimos, né? Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, tá? Então, coloca-se essas 5 funções, e essas 5 funções, segundo a teoria, sendo executadas, né, traria mais eficiência para as organizações. Bom, a última teoria, né, é a teoria da burocracia, e aí nessa teoria busca-se, né, uma tentativa de superar também situações que existem históricas, como a própria modo de, o que a gente chama de relações de poder que existe, né, dentro das organizações. Então, lembrando, as organizações vêm de uma evolução, né, e a sociedade também vem acompanhando essa evolução das organizações. E vamos pensar que antigamente, como é que se tinha poder? Às vezes esse poder passava de pai para filho, né? Então, dentro da família, dentro do meio familiar. Então, uma organização, familiares, elas vão passando, o pai passa para o filho, daí vai para o neto, e assim vai, né? E às vezes, né, não é sempre, isso não é regra, né? Mas, por vezes, o próprio gestor que estava naquela frente daquela organização, quando vinha passando de pai para filho, ele não tinha afinidade com aquilo, né? Então, assim, ele tinha que assumir uma posição que era obrigatório para ele, porque, enfim, era uma relação tradicional, né? E, assim, às vezes as organizações faliam, perdiam eficiência, porque estava ali uma pessoa desempenhando um papel que ele não tinha interesse, né? Que ele não tinha relação com afinidade com aquele negócio, tá? Então, a teoria da burocracia, ela traz uma ideia de que existem os poderes e que o melhor modo de exercer um poder dentro da organização não é o poder tradicional e nem o poder carismático, né? Que está muito ligado a líderes, a pessoas com habilidades pessoais muito fortes, né? Como um líder, um guerreiro, uma pessoa que tem uma referência, né? Mas sim, o melhor modo de organizar e de gerenciar uma organização é por meio de uma figura, né, que tem condição técnica, né, capacidades para executar aquilo ali, né, aquela função. Então, é uma forma de criar critérios para definir, por exemplo, quem seria o administrador, ou seja, quem exerceria um poder dentro da organização. Tá bom? Quanto à ideia da escola, né, e eu já tinha falado sobre o Homo economicus, tá? Dentro desse contexto, do período construído dessas escolas, né, nós temos que lembrar que existe aí uma precariedade da sociedade, ainda uma falta de recursos para uma boa parte da população, né, pessoas muito carentes. Então, a ideia do Homo economicus significa dizer que a pessoa, o homem trabalhador daquele período, né, e visto por essas teorias, ele tinha uma relação muito forte com o material, né? Então tudo assim, algo que mais motivava seria, né, ao trabalho seria incentivos financeiros, né? Então, assim, essas teorias, elas têm, né, um conjunto de princípios, um conjunto de ideias, e dentro dessas ideias, um deles é a questão do incentivar financeiramente as pessoas, em detrimento de qualquer outro tipo de incentivo, tá bom?
Vamos passar aqui, né, a nossa segunda escola, que é a escola comportamental. Nessa escola, nós já trazemos aqui uma palavra nova, né, que além de ser contribuições teóricas, também são empíricas, tá, no campo da administração, que buscam também ver o que? O impacto do comportamento humano nas organizações. Tá? De cara, pessoal, eu posso dizer o seguinte, que as teorias dessa escola, elas não, isso é uma crítica relacionada a elas não têm uma grande quebra quanto às teorias da escola anterior, que é a escola clássica, né? A intenção dela continua na melhoria da eficiência, ter mais eficiência nas organizações, né? Mas ela coloca agora uma preocupação maior com o indivíduo. E se antes nós tínhamos lá o homo economicus, né? Aqui nós vamos ter o homem social, né? Que é um homem que tem necessidades financeiras, mas também ele consegue se motivar, se relacionar e aumentar a eficiência dele por meio das interações sociais que as organizações podem construir dentro dos seus ambientes. Tá? Dentro dessa escola, nós temos duas teorias, né, conhecidas como o movimento das relações humanas, né, que é onde surge essa ideia do homem social, tá, e busca aí ver essas dimensões que estão relacionadas ao trabalho, ao trabalho e ao contexto do trabalho, que influenciam na produtividade do funcionário, e nós temos a abordagem comportamental, né, que ele busca verificar como mudanças, né, para alinhar mudanças na própria estrutura organizacional e também no próprio trabalho, né, no modo esquema de trabalho, que mudanças podem ser inseridas ali para fazer com que o trabalhador se sinta melhor e ele se sentindo melhor, ele consiga produzir mais. Também, essa escola tem um foco muito grande na eficiência, né? Elas são escolas muito próximas uma da outra, tá bom? Essas teorias foram construídas logo em seguida da teoria clássica, né? E essa aqui tem um forte impacto, né? Uma forte influência da psicologia, por isso mesmo nós estamos falando muito mais do ser humano aqui, né? E nas teorias anteriores nós tínhamos ali os seus fundadores como engenheiros, né? Então, ligada a outras áreas também. Então, nós temos engenheiros e sociólogos, e aqui nós temos psicólogos, tá? Vou passar aqui a nossa terceira escola chamada escola quantitativa, né, dentro da administração, e ela traz uma coisa interessante para a gente. Bom, aqui a intenção dele é utilizar as técnicas matemáticas e estatísticas, né, para resolver problemas, né? Isso porque a gente consegue ligar a nossa disciplina, né? Resoluções de problema, que no caso são tomadas de decisão, né? Por meio de técnicas matemáticas e estatísticas. Dentro dessa escola, nós vamos encontrar algumas teorias. A primeira delas, pesquisa operacional, que hoje, dentro da administração, ela é uma disciplina também, né? Então, nós temos uma disciplina chamada de pesquisa operacional. Nós temos aqui a gestão de operações. Inclusive, nós já vimos lá nas áreas funcionais que produção e operação é uma área funcional importante. Então, nós temos aqui a gestão de operações e nós temos nosso sistema de informação. O que vem a ser cada um deles? Vamos lá. Pesquisa operacional. Foco dessa pesquisa, auxiliar no processo de tomada de decisão. Tá bom? Então, a intenção da pesquisa operacional é fazer com que a gente tome decisões de maneira mais assertivas por meio das técnicas matemáticas e estatísticas. Tá? A gestão das operações. Ela teve um foco maior no controle do processo de transformação, ou seja, na própria produção ou operação de serviços e produtos. Né? Então, era um foco no controle de produção, melhoria do desempenho relacionado à produção. E a sistemas de informação, o que nós temos ali, o desenvolvimento de sistemas que colaborem para coletar, processar e monitorar as informações gerenciais das organizações. Tá? Embora nós saibamos aqui que
tem, como a própria escola já coloca, né, que são técnicas matemáticas e estatísticas, porque os sistemas de informação têm essa ligação por meio do seu modo de agir, da própria lógica do computador. Né? Vamos lá, continuando, nós temos a escola contingencial. Tá? Na escola contingencial, né, nós temos aqui a seguinte situação, que aí já começa a trazer algumas mudanças quanto às escolas anteriores. Note que na escola quantitativa, né, existe uma tentativa de melhorar a eficiência, né, por meio de tomada de decisão, né, mas nós já começamos a ligar com outras coisas, por exemplo, coleta de material, coleta de dados, armazenagem, né, melhorar o processo de tomada de decisão. E aqui na escola contingencial, nós temos uma aparição de um elemento, né, que é a importância do contexto ambiental, né, externo, impactando no ambiente interno da administração. Né? Então, a partir dessa escola aqui, a gente começa, dentro da administração, a ampliar a nossa visão de mundo quanto organização. Só para fazer uma comparação, na escola clássica da administração, por exemplo, as empresas elas eram vistas como sistemas fechados, né? Ou seja, nada de fora interferia, teria um impacto grande nela, porque a organização, por si só ali, a eficiência da organização dependia única e exclusivamente do estudo dos movimentos das pessoas, do pagar financeiramente as pessoas, né? Incentivar financeiramente as pessoas, ou então executar de forma adequada as 5 funções da administração, ou então definir a forma burocrática da organização. Aquilo ali era o que eles viam como um aumento de eficiência. Na escola contingencial, não. Na escola contingencial, não basta apenas você ter aquilo ali, porque existe um ambiente externo que impacta dentro das organizações, né? E ele tem um impacto, e por ser um sistema, é algo que se relaciona. Só que aqui nós temos um sistema não fechado, mas um sistema aberto. Tá? Dentro dessa escola, nós temos as teorias dos sistemas, que revela essa situação, principalmente do meio ambiente, né, do ambiente onde as organizações estão inseridas, e também a gestão de operações. Tá? Nela aqui você vai ver um conceito importante sobre equifinalidade. Né? Equifinalidade é a gente conseguir um resultado e nós podemos conseguir esse resultado por meio de vários caminhos. Não necessariamente apenas um único caminho é o correto. Isso também era uma ideia das teorias clássicas. Né? Apenas um único modo de executar a função é o modo eficiente. Aqui não. Aqui existem diversos modos eficientes para você executar as tarefas e conseguir ter, sim, eficiência e buscar também eficácia. Né? Esse conceito de equifinalidade. Tá? E quanto à gestão das operações, nós temos aqui a nossa intenção, né, e a nossa necessidade de buscar e identificar características internas e externas que influenciam as organizações. Né? Ou seja, é um estudo ambiental, ou seja, de verificar aspectos internos e aspectos externos à organização. Ou seja, tanto aqueles aspectos que nós temos controle, quanto aqueles aspectos que nós não temos controle, como política, economia, demografia, tá? E nós chegamos aqui, por último, nas tendências contemporâneas. Né? Bom, as tendências contemporâneas, elas têm as suas próprias características, assim como todas as outras escolas, tá bom? Ela tem as características dela, e nós podemos identificar algumas, tá? Não são todas, aqui nós temos apenas algumas, tá? Mas a sua maior característica, né, a maior ideia que você pode colocar, é que essas teorias, elas buscam trazer e revelar para a gente, ou fazer com que a gente pense em situações que antes foram negligenciadas, né, como em forma de críticas dadas às organizações, negligenciadas por outras organizações, né, por outras teorias, melhor dizendo. Tá?
E, claro, também outras buscando também eficiência, tá bom? Então, por exemplo, a teoria dos custos de transação, tá? Para explicar um pouquinho essa teoria, um exemplo que eu posso dar, né, de forma fácil, é a seguinte: ela tenta identificar o tipo mais adequado de uma instituição, tá? Por exemplo, e ela, claro, sempre buscando diminuir esses tais custos de transação, tá? Por exemplo, existe um custo, existe uma figura dentro por exemplo, você vai emplacar um carro, né, que me falhou agora a memória, mas eu vou lembrar e vou colocar na edição desse vídeo, tá? O nome dessa pessoa, que faz todo o trâmite entre você, comprador, ou pessoa que quer emplacar um carro, e a organização, né? Porque existem diversos procedimentos internos, né, bem focado lá na teoria da burocracia, diversos procedimentos de pagar um documento, juntar um documento, onde tem que ir, quando tem que ir. Então, ele sabe esses procedimentos. E isso gera um custo. Ou seja, você tem que, além de comprar o carro, que é a sua intenção maior, você também tem que pagar a essa pessoa. Né? Ou seja, ali existe um custo de transação. Né? Um outro modo também de você entender um custo de transação. Você, por exemplo, quer abrir uma empresa, né? E você, antes de abrir uma empresa qualquer, você tem que estudar para ela. Então, você passa um tempo se planejando, criando um plano de negócios, ou tentando fazer um projeto para buscar um financiamento em banco. E muitas vezes você precisa contratar uma pessoa para ajudar você no projeto, no orçamento, nas previsões de venda, né, nas previsões de entradas de recurso, tá? E isso também é um custo de transação, tá? Então, essa teoria, ela visa identificar modos de reduzir esse custo. Por exemplo, um modo seria utilizar franquias, né? A franquia é um modo de você reduzir o custo de transação, porque você quer abrir um negócio, você tem dinheiro, você quer investir, né? Então você fala, bom, eu quero investir, mas eu não tenho tempo para poder esperar esse tempo todo para poder aprender sobre o negócio, descobrir quais são os melhores fornecedores, o melhor lugar, a logomarca, o modo de se vestir, os procedimentos. Eu não tenho esse tempo todo, eu não quero dar esse custo todo, ter esse custo todo. Então você busca uma organização que já tem um modelo de negócio pronto, né? No caso são as franquias, mas não são apenas franquias, né? Mas assim, seria melhor uma franquia para você executar, né? Ou é melhor você abrir uma empresa, tá? Então, tem essa é uma teoria que estuda essas relações. Bom, seguindo dela, nós temos a teoria da ecologia populacional, né? E aqui é uma questão bem analítica da teoria, né? Dessa tendência, que é identificar características das organizações, tá bom? Em conjunto, na coletividade delas, que fazem que permitam com que elas se sobreviva. Né? Então, ou seja, é quase uma ideia da sobrevivência. Por que as organizações conseguem sobreviver e que características são essas que permitem que ela sobreviva no meio, né, que existe aqui de grande concorrência, de impactos de mercado, impactos de economia, impactos de demografia, impactos políticos, né? Ou seja, qual é a característica daquele grupo populacional voltado às organizações que elas precisariam ter para conseguir se manter, né? Ou seja, que adaptação é essa? Tá? Teoria institucional, né, é identificar também a forma que as organizações e o porquê que essas organizações assumem algumas formas, tá? E os estudos críticos das organizações, que é o que nós temos de mais recente também, que busca fazer uma avaliação crítica, principalmente revelando ou trazendo à tona, né, aspectos de indivíduos que foram negligenciados por outras teorias e ou por vez pela própria sociedade, tá? Então faz esse estudo mais crítico, tá? Das organizações. Então essa aqui são as nossas 5 escolas, né? De forma resumida, né? Para a gente ver essas escolas, todas elas, né, nas suas constituições, elas têm orientação para algum tipo de ação.
Em todas elas, se você for observar, as organizações, né, as teorias, elas ou nos orientam de um modo mais prescritivo, mais determinístico, ou pelo menos elas nos permitem um modo de pensar, né, para que a gente possa, a partir daí, criar ações, pensar em ações vinculadas, né, à própria gestão do negócio. Né? Então, por exemplo, você vai encontrar dentro dessas escolas modos de mensuração de produtividade, aspectos do ambiente interno e interno vinculados à melhoria do desempenho, controles internos, melhoria do desempenho, acompanhamento do próprio ambiente externo, processos de adaptação, introdução de novas demandas às organizações, e essas ações que você tem aí, ela tem um impacto e ela faz essa orientação à gestão das organizações. Então, com base nas teorias, com base nas suas ideias, né, tem essa relação teoria e a prática de criar e orientar algumas ações, essas ações são pensadas, né, e essas ações, após pensadas, elas orientam a gestão. Né? Mas, assim, o que seria de fato essa gestão, esse gerenciamento, né? O gerenciamento que nós estamos falando a partir das organizações é justamente colocar em prática aquelas funções da administração, né? As funções do administrador, né? Que nós já vimos na primeira parte, né, da aula, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Né? Nós podemos também, vocês podem encontrar na literatura, apenas pela sigla, né? PODC, também PODC. Então, a primeira letra de cada uma dessas funções, né? E vamos entender agora um pouquinho melhor o que é esse gerenciamento, ou seja, o que é, de fato, colocar essas funções em prática. Por exemplo, o planejamento. Pessoal, eu chamo a atenção aqui para vocês, porque isso é muito importante para a gente entender essas funções, porque essas funções, elas estão ligadas aos nossos níveis organizacionais. Né? E os níveis organizacionais são formados e são constituídos e são executados por pessoas. Essas pessoas precisam de suporte. Então, nós, e no caso, mais especificamente vocês, precisam compreender a característica dessas pessoas que estão ali para poder oferecer a solução correta. Tá bom? Então, assim, nós estamos chegando aqui no fechamento do entendimento do que tem a ver teoria das organizações, o que elas pregam com as funções da administração e como é que isso se relaciona para a gente, no caso, analista de sistema e desenvolvedora de sistema. Tá certo? Então, vamos lá. O planejamento. O que é a ideia do planejar? O planejar é definir objetivos e estratégias. Defino objetivos, né? Ou seja, eu escrevo, é um esforço intelectual de você pensar no futuro, tá bom? De você extrapolar as ideias presentes aqui e traçar um caminho para o futuro. Isso é a ideia do criar um objetivo futuro, tá? Dentro da função do planejamento. Né? Após você criar esse objetivo, você consegue construir planos de como esse objetivo vai ser atingido. Né? Então, qual é o passo a passo que as pessoas precisarão fazer para que aqueles objetivos lá sejam atingidos. Né? Ela também vai identificar o modo de coordenação relacionada a isso. Tá? Então, no planejamento, quem está executando o planejamento, ele precisa pensar de maneira ampla, de maneira bem abrangente a organização, né, de um modo grande, e também, porque o processo de planejamento ele é um processo de tomada de decisão, né, e seguro para você poder criar esses planos. Tá? Essa seria, resumidamente, né, com alguns aspectos, a função de planejamento. A outra função da administração é organizar. Né? Então, organizar também é uma das funções do administrador. E o que é que acontece dentro dessa função?
você consegue distribuir as tarefas e os recursos aos diversos membros, né? Então, o organizar é você fazer essa distribuição, essa alocação ou essa definição de para onde vai os recursos, sejam eles recursos quais forem, materiais, financeiros, força de trabalho, informacionais, tá? Então, você define para onde esses materiais, onde esses recursos vão ser destinados. A direção, né, ou seja, dirigir, né, é fazer ali um processo de liderança e motivação junto das pessoas, tá? A função da direção, ela está ligada diretamente às pessoas dentro da organização, né? Então, aqui, por exemplo, você também vai ter que fazer, quando eu falo liderança e motivação, embora sejam apenas umas pequenas palavras, mas elas existem teorias explicando somente liderança, existem teorias e várias teorias explicando somente processo de motivação, tá? Não vem ao caso falar aqui agora. Bom, a última função é a de controlar. E para essa disciplina, aqui eu coloco a vocês e eu me arrisco em dizer que seja uma das funções do administrador que mais precisa do apoio da área de sistemas, tá bom? A primeira, né, e aí vai a primeira e a última, né? Planejamento e o controle são as duas funções da administração que mais necessita de pessoas da área de sistemas e soluções informacionais, tá bom? Por quê? Porque o controle é uma verificação dos resultados atingidos. Se nós estivermos pensando numa organização pequena, você vai ter ali uma quantidade de dados que, às vezes, na mão, um caderninho, né, você consegue fazer um controle. Ao final do mês, você consegue fazer ali um cálculo de quantas vendas você teve, quantas saídas você teve, né, de maneira bem rústica, né, numa organização pequena. À medida que essa organização vai crescendo, vai atendendo mais clientes, vai tendo mais operações dentro dela, isso começa a se impossibilitar, né? As vendas começam a aumentar, ou seja, quanto mais venda, mais dados, né? Mais dados precisam ser registrados, mais controle que você precisa fazer para você saber se você está tendo lucro, se você não está tendo lucro, onde você está gastando dinheiro, onde você não está gastando dinheiro. Então, esse controle é uma verificação, é um acompanhamento do planejamento, né? A hora que você vai identificar e sentar, e ele não é uma atividade, embora seja uma atividade cíclica que eu apresento numa sequência, não necessariamente ela é feita em sequência, elas são feitas concomitantes. Então, o modo você está planejando, você também está pensando na direção, você está pensando na coordenação e também você já está controlando. E isso é um processo cíclico e ele não é uma atrás da outra. Elas muitas vezes se misturam e elas se tornam concomitantes. Tá? Então, como eu falei, assim, eu me arrisco em dizer que planejamento e o controle são as duas funções que nós mais necessitamos de dados confiáveis. Planejamento, por quê? Porque no planejamento nós vamos precisar definir uma boa estratégia. E como é que eu defino uma boa estratégia? Eu preciso de pelo menos dados seguros, informações seguras. Então eu não posso dizer que eu quero aumentar, por exemplo, minha venda num produto tal, se eu não sei como é que está a minha venda desse produto. Pode ser que ele já esteja suficiente, satisfatório. Pode ser que existam produtos que me deem mais retorno, me deem mais dinheiro, mais lucro, né, e eu não esteja ligando tanto para ele. Então, entende? Essa informação, né, às vezes perdida na nossa cabeça, ela atrapalha o desenvolvimento de uma boa estratégia, criar um objetivo, que é a função do planejamento. Mas se eu tenho esse dado registrado, essa informação segura e apresentada para mim, né, isso melhora o meu processo de planejamento. Na outra questão do objetivo, né, de organização, melhor dizendo, você vê quanto recurso eu posso disponibilizar para cada uma das partes, né? Então,
Claro que aí eu também estou colocando já aqui bem direcionado para vocês. Então, assim, como é que eu faço para poder controlar isso? Né? Se eu tenho uma organização e eu preciso alocar recurso, eu preciso saber, por exemplo, vamos falar de dinheiro, quanto de dinheiro eu mando para o setor de marketing, quanto de dinheiro eu estou investindo no setor de TI, ou quanto de dinheiro eu estou investindo em treinamento, né, em gestão de pessoas. Eu preciso saber dessas informações e também preciso relacionar ela a outra. Qual é o retorno que esses setores estão trazendo? Né? Ou seja, um treinamento, quanto de retorno ele traz? Essa informação está colocada onde? Está registrada onde? Ela está armazenada onde? Eu posso acessar essa informação com que frequência? Tá? Então, essa é uma informação que está muito ligado ao nosso trabalho, no caso do trabalho de vocês, como analistas e desenvolvedores. Tá? Quanto à direção, né? Como identificar quem precisa de maior atenção, né? E aí envolve aqueles processos que eu falei de gestão de pessoas, liderança e motivação, né? Faltas, por exemplo, as pessoas estão faltando muito. Por que elas estão faltando muito? Né? Existem índices como rotatividade, absenteísmo, que podem ser calculados com relação à quantidade de dias que a pessoa trabalha e a quantidade de dias que ela falta durante o mês. Né? E essas são informações que deveriam e que podem estar sendo acessadas por nós para realizar determinadas funções, no caso aqui, dirigir, organizar, né, e planejar. Por último, a nossa função de controlar, né, que eu já falei, né, identificar o resultado, né, e é um processo de comparação, porque se eu digo lá no meu planejamento que eu quero ter um aumento de vendas de 15% em um produto específico, eu tenho que acompanhar as vendas desse produto, né, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, para eu ver se eu estou conseguindo atingir esse aumento de 15%. Porque se eu determino no planejamento que eu vou aumentar 15% e eu não olho mais o resultado e eu vou esperar para quando for no último dia de entrega de relatório, eu ir ao sistema ou ir a algum lugar, pegar esse dado e falar, nossa, olha só, nós passamos um ano aqui e nós só conseguimos aumentar 3%. Ou seja, que planejamento ruim foi aquele que nós fizemos. Mas, na verdade, nem pode ser o planejamento. Pode ter sido o controle. Porque uma das funções do controle é justamente criar ações corretivas. Então, o controle, como eu já falei para vocês, eu me arrisco a dizer que é uma das funções que mais vai necessitar do suporte dos sistemas de informação. Porque se um controle bem feito, modo de controlar, de ver esses resultados de forma bem feita, eu consigo mudar meu plano no tempo suficiente para que o desastre não aconteça. Tá? Então, isso aqui é o gerenciamento das organizações. É colocar em prática as funções do administrador e fazer com que fique sempre esse ciclo acontecendo, né, de planejar, organizar, dirigir e controlar. Esse gerenciamento, essas funções da administração ou do administrador, eles são executados, e aí a gente vai voltar agora um pouco, lá para aquela os nossos níveis hierárquicos, tá? Porque é importante a gente entender isso e ver como é que eles se relacionam. Em cada um desses níveis que vocês estão vendo, aquelas 4 funções, elas acontecem. Aquelas 4 funções acontecem dentro de cada um desses níveis, né? No nível estratégico, no nível tático e no nível operacional. Por quê? Porque em cada uma desses níveis existem administradores. Eu acho que a partir de agora, e aqui eu me propus aqui também a fazer a mudança de nomenclatura, para a gente poder criar um pouco esse costume. Em vez de falar de habilidades dos administradores, nós vamos colocar agora aqui habilidades dos usuários, né? Já que a nomenclatura que vocês utilizam na área de sistemas é que existem diversos usuários dos sistemas, né? E esses usuários, eles têm permissões ou têm acesso diferente aos sistemas, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, os usuários de nível estratégico, né? Que habilidades eles têm ou que eles precisam ter, tá? E que eles executam no dia a dia deles. Que tipo de atividades eles executam, né? Qual é a característica
que o usuário de nível estratégico precisa ter? A gente conhecendo essa característica ou essas habilidades, tá bom? A gente também consegue pensar em soluções para que aquela pessoa possa utilizar. Vamos lá, vamos começar aqui pelo nível estratégico, né? Bom, o usuário estratégico, ele tem que ter uma capacidade de compreender a complexidade da organização como um todo e integrar o comportamento das suas partes. Gente, se eu estou falando que ele precisa compreender a complexidade da organização, eu vou oferecer para o meu usuário de nível estratégico acesso apenas a um relatório de vendas, ou então um acesso de inserir uma nota fiscal. Seria justo para um usuário de nível estratégico ter apenas esse nível de acesso? Para que essa pessoa ela tem que ter uma capacidade de compreender a complexidade da organização. Vocês sugeririam o quê para que essa pessoa tivesse poder executar de fato a função dela no nível que ela está? Que tipo de solução vocês ofereceriam para que ela pudesse compreender a complexidade da organização? No mínimo, esses usuários precisam ter um acesso geral, né? Agora, claro, você vai dar um relatório imenso para ele, ou você vai oferecer relatórios sintéticos, gráficos, como nós já falamos isso lá nas primeiras aulas, em forma de gráfico, em forma de tabelas, diagramas sucintos. Então, observe que, compreendendo o nível organizacional e a característica do usuário que vai estar naquele nível, isso daí vai dizer para vocês o que vocês precisam fazer para aquela pessoa ali poder executar a função dela. E lembrando que se vocês não conseguirem fazer com que ela execute bem o trabalho dela, significa que as soluções de vocês não estão sendo eficientes. Tá? Vamos lá. O outro nível, né, que é o nível tático. Né? No nível tático, o usuário desse nível ele precisa ter uma capacidade de se relacionar e compreender as atitudes e motivações das pessoas e liderar grupos. Vejam só que dentro, né, ele traz aqui algumas palavras importantes. Compreender atitudes e principalmente motivação das pessoas, liderar grupos, né? Então, acabamos de ver dentro das funções do administrador, que a função de dirigir é a função, né, que está ligada diretamente a essa questão da motivação, né, ligada a essa questão do direcionamento das pessoas. Significa dizer que os usuários, nesse nível da organização aqui, eles têm um aspecto muito forte, ou seja, muito ligado às pessoas. Um modo que eu gostaria de também falar aqui, olha só, na cúpula, as pessoas estão preocupadas em planejar. No tático, as pessoas se preocupam em pegar o que a cúpula pensou, planejou, e tentar solucionar, criar planos de execução. E nós não conseguimos executar nada se nós não tivermos o apoio das pessoas. Por isso que no nível tático, tá bom? É importante colocar que eles precisam compreender, tá bom? Modos de gestão, modos de liderança. Tá? E por fim, nós temos ali no nível operacional a capacidade de usar ferramentas, procedimentos, técnicas e conhecimentos especializados relativos a uma área de atuação. Veja bem que agora nós podemos aqui dividir aquele nível operacional ali em áreas de atuação. Embora nos níveis superiores nós também temos essas divisões, tá? Porque existe o diretor, por exemplo, diretor de recursos humanos, e existe o diretor de produção. Nível tático. Né? Mas no nível operacional é onde, de fato, existem os supervisores, os usuários de nível de supervisão, que precisam ter informações gerenciais de, por exemplo, quantas peças foram produzidas na última hora, quantas pessoas estão presentes hoje no local de trabalho, né? Ou então, os recursos humanos, quantas pessoas bateram o ponto
né, dentro do horário, ou então, quantas pessoas estão fazendo hora extra, né? Então, esse é um controle, né, mais específico das funções no nível operacional. Então, esses usuários precisariam ter acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de... Vocês lembram que nós falamos, né, que nessa pirâmide nós temos um outro nível, né, que fica ali escondidinho, porque esses 3 níveis são níveis onde você vai encontrar usuários de nível de gestão, tá? Níveis de gestão. Abaixo nós temos aquele que é o execução, tá bom? Então, não coloquei aqui para ele como um nível organizacional, né, embora ele esteja ligado ao nível operacional, tá bom? Mas são os usuários que executam, né? Então, vamos lá, existem muitos usuários, inclusive com acesso a sistemas, né? Mas são inserção de dados, né? Inserindo dados. Por exemplo, um caixa num supermercado, né? Se ele tem acesso ao sistema, tem. Qual é o nível de acesso que ele tem? Olha, ele consegue abrir o sistema, clica lá no sistema, faz o login, coloca a senha dele, né? E o sistema abre automaticamente no programa que tem ali o código de barra que ele faz, vai registrando as contas as compras do cliente e ele fecha a compra. No outro, ele pode consultar o preço ali também, né? Pode consultar o preço, mas dificilmente ele vai precisar saber se existe, quantos existe no estoque, por exemplo, daquele produto. Porque esse nível de acesso não interessaria e não tem serventia, talvez, para ele como operador de caixa, né? Já o supervisor dele poderia ter interesse nessa quantidade, né? Ou o supervisor de reposição, né, poderia ter interesse em saber quantos daquele produto existem no estoque, caso esteja faltando dentro da loja, tá? Então, níveis de acesso para usuários. E esses níveis de acesso, eles precisam estar vinculados a essas capacidades que os usuários precisam ter. Tá certo, pessoal? Bom, essa foi a nossa aula aqui sobre essa questão da evolução das teorias organizacionais, né? E também sobre o gerenciamento das organizações, tá? Essa unidade, né, é a nossa unidade 2, né, que tratava sobre as organizações e suas características, que encerra agora no dia 6, né? E nós vimos na primeira aula o conceito de organização. Hoje, nós estamos vendo esses outros 2 tópicos, evolução e o gerenciamento das organizações, né? Vocês têm até o dia 6 para encerrar, né, 6/6, para encerrar o Fórum 2, tá? E lembrando que aquelas datas já foram corrigidas já pelos tutores, então vocês têm até o dia 6 para corrigir, para responder. E eu fiquei de falar, na última aula, eu falei que hoje nós iríamos ter alguns comentários sobre os 2 materiais de leitura, né? Então, vamos lá. Pessoal, o nosso fórum ele pede que você imagine como foi o procedimento que o McDonald's teve para poder ampliar a sua carta de produtos, né? No cardápio que ele oferece aqui no Brasil para a gente. Então, eu pedi que vocês fizessem esse exercício mesmo de reflexão, né? Reflexão. Então, o próprio material já dava alguns entendimentos relacionados a isso, tá? Então, na última aula também eu já falei sobre isso, eu tinha falado que vocês poderiam pensar como foi o procedimento, o passo a passo de administração, né? Ou seja, aquele procedimento sistemático que o McDonald's poderia ter feito. Não necessariamente tem uma resposta fixa quanto a isso, porque ele pode, como é um procedimento, uma intenção de imaginação, pode ser diversas coisas, tá bom? Então, assim, utilizem a sua capacidade criativa para pensar nessas soluções que o McDonald's pode ter colocado, tá? O outro material que eu coloquei foi esse artigo extra que ele tratava dessa nova colocar esses novos conceitos de organização, né? E aqui
durante essa aula de hoje, nós vimos e falamos bastante sobre os níveis hierárquicos, né? Então, lá no artigo, vocês viram que não necessariamente uma organização precisa ter um nível hierárquico piramidal, né, tradicional, como essa que vocês viram hoje, porque existem outros modos, tá bom? Outros modos de organização. Esses outros modos de organização, lá nas teorias da organização, ele entra naquelas tendências contemporâneas, né? Ou seja, é um modo diferente de organizar as empresas, né? Que também tem interesse, claro, na sua eficiência, mas é um modo diferente, não tradicional, né? Não em forma de pirâmide, né? Alguns vocês vão encontrar aí, e aí você também tem que observar, e é isso bem claro para vocês que são da área de sistemas que vão oferecer soluções tecnológicas para as organizações, vocês precisam conhecer como as organizações estão organizadas e estruturadas. Porque se você oferecer para uma organização um sistema em que existam níveis de acesso limitados para pessoas, sendo que na prática da organização ela não tem esse tipo de costume, né? Então você comete um erro oferecendo um sistema sem conhecer o cliente, tá bom? Então observe isso. E o erro pode ser o contrário também. Você acreditar hoje que todas as organizações, porque nós estamos vivendo em pleno 2020, pessoas com mente aberta, organizações buscando incluir todos os direitos, todas as pessoas, e você achar que ela está estendendo esse modo de agir para tudo e criar um sistema totalmente aberto para todo mundo, ou seja, todo mundo consegue ver tudo, o financeiro, as contas que devem, as entradas, os inadimplentes, né, a compra de material, as avaliações de treinamento, né, enfim, você permitir com que tenha esse acesso de tudo a todos, né, e oferecer isso para uma organização que tem níveis organizacionais bem definidos, como o modo tradicional, né, é um erro. Bom, então, assim, esse artigo, ele mostra para você que existem possibilidades, mas aqui deixa registrado, deixa o alerta para você conhecer primeiro as organizações para oferecer o sistema correto e adequado para ela, tá? Bom, pessoal, com isso, nós fechamos aqui todos os nossos conteúdos da aula 2 e encerramos também aqui a aula 2, ficando aí para vocês finalizarem até o dia 6 o fórum, né, o fórum 2. Tá certo? Bom, quanto à nossa aula 3, né, que é a aula que começa na segunda-feira, dia 8, né? O período dessa aula, como eu já havia falado, né, as nossas aulas têm um período de execução, então a aula 3 começa dia 8 e vai até o dia 20. Tá? O que é que nós vamos ver ao longo dessa aula? Os 3 conteúdos serão os 3 conteúdos dessa aula serão conceito de decisão, níveis de decisão, e aí nós vamos voltar um pouco sobre a questão do nível hierárquico, tá? Também, nível de decisão, e vamos falar sobre os tipos de decisão nas organizações. Esses são os conceitos da nossa aula, que vai estar disponível para você no dia 20, para vocês. Mas antes disso, vocês vão ter aquele material, como nós já tínhamos conversado, né? Não é isso? Para executar. Quase não sai, né? Vamos lá. Só relembrando, o nosso fórum, que é o fórum 3, ele tem prazo até o dia 20/6, ou seja, até o último dia da aula, ele tem um prazo para você executar. E o material para vocês fazerem esse fórum é o material de leitura, certo? Errado. Né? Nós tivemos um encontro do dia 30, né, com os alunos, e vocês apresentaram algumas demandas, tá bom? E eu falei para vocês que nós iríamos atender essas demandas, tá bom? Então, aqui nós estamos, já estou fazendo, corrigindo aqui o que nós acordamos lá no dia 30, tá, pessoal? Foi pedido que nós dessemos uma flexibilização quanto a esse material. Então, aqui eu tirei a leitura do capítulo 2 do livro. Aqui eu tirei a leitura do livro, do capítulo 2, do livro sobre gestão de conhecimento. Então, vocês não precisarão ler esse material, tá bom?
mas vocês vão precisar assistir um vídeo sobre gestão do conhecimento, certo? Esse vídeo, o link do vídeo, né, que é curtíssimo, tá? São 2 minutos e 13 segundos, tá? Vai ser encaminhado para vocês pelos tutores, mas também vai estar aqui na descrição do link do vídeo, certo? É um vídeo bem curto que fala sobre gestão do conhecimento, tá? E o nosso fórum relacionado, né, vai estar ao vídeo. É o seguinte, eu quero que vocês assistam esse vídeo e vocês vão ter que, mais uma vez, criar um esforço, né, para ele. E eu faço a seguinte pergunta. Sendo você um gestor do setor de TI, né, de uma organização qualquer, o que você faria para definir as ações, as pessoas e o controle das atividades da sua equipe? Tá? Veja que eu crio uma relação entre o vídeo que vocês vão assistir com o que nós já falamos até agora, principalmente aqui na aula 2. Tá? Então, se você não assistiu a aula 2, você vai ter que assistir a aula 2 para você poder oferecer aqui uma resposta adequada para o nosso Fórum 3. Tá? Esse Fórum 3, como eu já falei, vai até o dia 20. Tá bom, pessoal? Bom, essa será o nosso conteúdo da aula 3. Como eu sempre venho fazendo, vocês já têm aqui o conteúdo que vai ser aplicado. Então, aquelas pessoas mais curiosas, mais ativas, já podem pesquisar, tá bom? Sobre conceitos de decisão, níveis de decisão e tipos de decisão. Para quando vocês estiverem na aula, vocês conseguirem acompanhar e fechar esse conteúdo melhor. Né? E também até para poder oferecer uma resposta mais elaborada nos fóruns de vocês. Certo? Pessoal, a gente vai encerrar aqui a aula. Espero que tenha sido produtiva para todo mundo, espero que tenha sido esclarecedora. Se tiverem ficado com alguma dúvida, aqui está ali o meu e-mail, né? Ali embaixo, no cantinho esquerdo inferior. Você pode mandar e-mail, tem os tutores também que estão à disposição de vocês, tá? E se precisar de alguma coisa, de alguma conversa a mais, basta falar com o tutor, que o tutor entra em contato comigo, tá bom? Até mais. Cuidado com o prazo do fórum, que é dia 6, não esqueçam, tá bom? Não deixem de fazer. E também tentem não fazer na última hora, né, o Fórum 2, que está encerrando já. Tá? E aqui eu faço só uma lembrança, tá? No dia 8, que é a segunda-feira, ficou de encerrar o prazo do desafio. Né? O desafio que foi colocado lá na primeira parte da aula 2. Tá bom? Então, o desafio ali, quem conseguir responder aquela questão, e eu falei, né, a resposta mais organizada, mais bem justificada, tá? Vai estar livre aí vai ter nota máxima em todos os fóruns, tá bom? Então, aqueles que gostam de desafio, tá aí, e tem que lembrar que o prazo é até segunda-feira, dia 8, tá bom? Pessoal, abraço, bom descanso para vocês, e se tiver alguma dúvida, vocês podem estar em contato comigo, tá bom? Até mais.